Bom dia a todos. Bom dia, eu sou Pedro Ferro. Como o Fernando falou, eu sou sócio da Luzil nos Estados Unidos. Eu fico baseado em Charlotte, mas estou fora do Brasil já há quase 30 anos. Estive no Brasil recentemente trabalhando como CEO da Fras-le, CEO da Randon. E o Fernando foi quem me inspirou a mudar de vida, a começar essa vida de tentar impartir os conhecimentos que nós absorvemos durante a nossa vida profissional a várias empresas. E eu, durante a minha vida, tenho me dedicado muito a essa questão de melhoria operacional das empresas, de gestão analítica. Então, trabalhando junto com o Fernando, eu me dediquei muito a pensar em como é que a gente pode usar essas ferramentas analíticas modernas, como a gestão analítica, leis de Pareto, a inteligência artificial, Big Data, para ajudar nessa questão da singularidade, na questão da granularidade dos mercados, porque realmente eu acredito que esse é o futuro dos negócios, quer dizer, o enfoque na granularidade, na singularidade, né? E num mundo cada vez mais recheado de dados, né, que nem sempre são utilizados. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre uma ferramenta de gestão analítica que eu venho utilizando há muitos anos em várias empresas para gerenciar um crescimento, o crescimento que eu chamo de crescimento enxuto, né? E o que é o crescimento enxuto? O crescimento enxuto é aquele crescimento onde a complexidade ela está sendo trabalhada, onde ela está sendo, nem sempre ela é domada, mas sempre trabalhada, sempre sob controle. A complexidade, domar a complexidade é muito importante e conhecer exatamente o perfil dessa complexidade, o custo da complexidade é muito importante. Então, eu quero falar um pouquinho dessas ferramentas analíticas que nós podemos utilizar para o domínio da complexidade, né? Mas, antes de falar, eu queria falar o porquê que é importante o crescimento, né? Por que o crescimento importa? Então, em vez de teorizar sobre a importância do crescimento, eu queria mostrar um dado que foi levantado aqui pelos criadores do livro Granularity of Growth, em que eles classificam as empresas, um grupo das maiores empresas americanas, em 4 quadrantes, né? Então, eles colocam aqui o GDP, o PIB dos Estados Unidos, o crescimento, e aqui eles colocam a performance, o desempenho dos SP 500. E eles classificam essas 6 empresas durante o ciclo econômico de 84 a 94 em 4 quadrantes. As gigantes de crescimento são aquelas empresas que crescem em média 9% ao ano. Então, são as gigantes de crescimento no mercado americano, né? Aquelas empresas de alto desempenho, que performam melhor do que o SP 500, mas não abaixo do PIB americano. Aquelas empresas que crescem, mas não são recompensadas. São empresas que o mercado não recompensa. E aquelas empresas que estão abaixo nos 2 sentidos. Então, o que eles observaram é que, se a empresa não cresce durante pelo menos 2 ciclos econômicos, ela tem uma grande chance de desaparecer, de ser comprada, de ser absorvida. Nesse caso, entre as 100 maiores empresas americanas, entre o ciclo de 84 a 94 e o próximo ciclo de 10 anos, 38% dessas empresas aqui desapareceram. Então, vamos lembrar algumas, por exemplo, a Nokia desapareceu, a Global Crossing, várias empresas de companhias aéreas, como a Panam, como a Northwest Airlines. Então, quer dizer, é fato de que o crescimento ele tem que ser alcançado. E, se ele não é alcançado durante pelo menos 2 ciclos econômicos, aumenta a possibilidade da empresa desaparecer no mercado. O maior desafio de um gestor é sustentar o desempenho da empresa na ausência do crescimento. Infelizmente, essa é uma situação que a gente vive no Brasil, né? Muitas empresas sofrem com uma queda excessiva do mercado, mas eu diria também que a última década de crescimento do Brasil foi uma década e que mal acostumou muitas empresas em relação ao tipo de crescimento. Então, por exemplo, durante o período de bonança, muitas empresas tiveram problemas com alocação de recursos, nós tivemos problemas com produtividade. A gente sabe que o custo da mão de obra no Brasil cresceu. A produtividade no Brasil ela é hoje, pelo World Economic Forum, por volta de 35% a 30% da produtividade de um trabalhador nos Estados Unidos, por exemplo. Então, quer dizer, existe um gap, né? E tudo isso faz com que o crescimento não seja enxuto. Indo para frente agora, nós temos que ter um novo modelo de crescimento. Não pode ser mais um modelo da década passada, que foi um modelo de má alocação de recursos, de crescer a qualquer custo. Crescer a qualquer custo iguala complexidade, e esse é o problema, né? Então,
Um outro aspecto do crescimento enxuto são os modos de crescimento. Quais são os modos de crescimento nesse estudo do Granularity of Growth? Então, claro que o modo inorgânico, conhecido fusões e aquisições, ele é responsável nessas empresas por 33% do crescimento das empresas. Dentro dos modos orgânicos, nós temos o crescimento de market share, que é aquele crescimento onde a empresa toma participação de mercado do concorrente. E existe um modo aqui que é a dinâmica de portfólio. Dinâmica de portfólio vem do termo portfolio momentum. É um termo americano utilizado para descrever aquela situação em que o crescimento orgânico da empresa se dá junto com o crescimento do mercado escolhido. É um conceito bastante comum no mercado financeiro. Aqueles que trabalham em investimentos aqui sabem que as empresas tomam posições longas e curtas, né? Long and short, em relação a ações. Aquelas ações que têm uma tendência de alta, eles alocam mais recursos e assim e vice-versa, né? Então, é um jogo constante de alocação de recursos entre long e short, entre empresas, entre mercados que têm melhor dinâmica e menor dinâmica. Quer dizer, essa dinâmica de portfólio, ela é entendida por empresas, como o Fernando mencionou, como Netflix, por exemplo, é um exemplo. Posso citar várias aqui, a gente vai entrar em alguns exemplos. Mas, no caso do Netflix, se todos se lembram, o Reed Hastings, quando ele lançou a Netflix, ele lançou DVDs, né, pelo correio. Estava nos Estados Unidos, você recebia um envelopinho vermelho, assistia o DVD e devolvia, né? Só que ele percebeu que esse mercado, como o Blockbuster já estava fazendo, era um mercado que não tinha futuro. O mercado futuro era o mercado de streaming. Então, ele teve a ousadia, naquele momento, de separar a empresa de DVD da empresa de streaming. Criou duas empresas separadas. Criou a ambidestria. Me desculpem, às vezes, pelo português, mas a ambidestria que o Fernando mencionou aqui. Então, separou essas duas empresas. Não só isso, mas ele aumentou os preços dos DVDs físicos significativamente. Como o americano fala, he milked the cow. Ele começou a sangrar o negócio de DVDs e colocar o dinheiro dentro do mercado de streaming. Então, na época, o mercado achou que ele era louco, ninguém dava crédito para o Reed Hastings, né? E hoje é o que é. Quer dizer, ele apostou na dinâmica de portfólio, ele apostou no mercado de streaming e investiu os recursos, separou as empresas, né? Então, a dinâmica de portfólio é muito importante e muitas empresas não tratam a dinâmica de portfólio da mesma maneira como eles tratam crescimento de mercado por market share ou fusões e aquisições, né? Normalmente você tem um departamento de M&A ou alguém que cuida de M&A, a força de vendas está sempre preocupada em bater a concorrência, mas quem é que está cuidando da dinâmica do portfólio? Qual que é a atitude deliberada da empresa, a atitude causativa da empresa para trabalhar nessa dinâmica, né? Então, só para você ter uma ideia, eles fizeram um estudo entre 10 maiores empresas de telecomunicações europeias. Dentro desses 3 componentes, é claro que toda empresa cresce nos 3 componentes, não basta crescer num só componente de crescimento, né? E a dinâmica de portfólio é responsável, em média, por 7,1%, contra um valor negativo de market share de 0,6%, né, por cento. Quer dizer, market share proporcionou crescimento negativo à empresa. Como é que pode ser, né? É que o market share não é sustentável a longo prazo. Como o americano fala, um zero-sum game, né? Então, quer dizer, a dinâmica de portfólio é muito importante, é um processo que dá trabalho, mas é menos risco do que fusões e aquisições, por exemplo, né? Mas o importante é se entender que você tem que trabalhar nessas 3 dimensões. Agora, em vez da gente teorizar também sobre qual é o efeito disso em várias empresas, eu quero usar aqui um exemplo de uma empresa que eu conheço muito bem, que cresce 35% ao ano já 15 anos. Uma empresa que começou com 10 milhões de dólares, hoje é uma empresa de 300 milhões de dólares, né? Está baseada nos Estados Unidos, eu trabalhei com eles, no Kentucky. É uma empresa... Perdão, antes de falar da empresa. Antes de falar da empresa, eu gostaria de mencionar, então, quais são essas 4 normas, quais são esses 4 princípios de crescimento enxuto que a gente observa nessas empresas, tá? O primeiro princípio é o princípio do desequilíbrio, do Pareto, do 80-20, né? Então, todas essas empresas sabem trabalhar a questão do 80-20 de maneira analítica, né?
questão do Pareto. Muita gente usa em qualidade, usa nas vendas, etc. Mas tem que haver sempre um trabalho com relação às pessoas, aos mercados, aos produtos e assim por diante. O outro princípio é o princípio da simplicidade. O Fernando mostrou aqui a frase de Picasso, né? E o professor John Maeda, do MIT, fala isso também, que a simplicidade é quando você tira todo o trivial e deixa só o vital. Quando você deixa só o essencial, aí sim você atinge a simplicidade, né? A outra lei natural é a lei da granularidade. Essa lei que o Fernando falou, que é a lei do foco no mercado ao nível correto, ao nível analítico, né? Quer dizer, o mercado ele tem autossimilaridade, ele para cima e para baixo. Então, qual é o nível de mercado, qual é o nível de foco e granularidade que eu quero atingir no meu portfólio, né? E, por fim, o princípio da inovação e da evolução. Quer dizer, a evolução acontece através da inovação, né? A inovação é necessária para se alcançar um outro patamar, né? Então, esses 4 princípios são os princípios que norteiam o crescimento enxuto dentro da empresa, né? E, dessa forma, quer dizer, quais são as ações que eu posso tomar para crescer de maneira enxuta? A primeira é a dinâmica de portfólio. É a otimização do meu portfólio. Eu tenho que ter um ultrafoco em segmentos de mercado, e clientes e produtos, né? E gerir esse foco, né? Realinhando recursos de um lado para o outro. O segundo aspecto é o aspecto da redução da complexidade. A complexidade ela entra sozinha, ela não é convidada, né? Mas ela não sai sozinha. Se não existe um esforço deliberado, o que eu chamo de causative simplicity. Se você não causa a simplicidade, ela não acontece. A simplicidade é um problema sério no portfólio. Ela começa com o portfólio do produto, se reverbera por toda a linha, né? E o terceiro é a questão da escolha dos segmentos de alto valor. Essa questão da granularidade que o Fernando falou. Eu vou dar um exemplo aqui, no caso dessa empresa que eu vou falar em um minuto, vocês vão entender. Mas, por exemplo, o caso da Tesla, né? É muito falado. A Tesla, os investidores da Tesla têm dúvidas sobre a Tesla. Se vocês olharem, muita discussão no mercado sobre o valor dela, será que ela está crescendo? E eles sempre comparam a Tesla com Ford, com Volkswagen, etc., com outras empresas. Mas é errado esse tipo de comparação, porque a Tesla, na realidade, ela é uma criadora de mercados, ela é uma criadora de segmentos de mercados, ela tem alta granularidade. Então, o que ela vende, na realidade, é um carro elétrico de luxo que vai de 0 a 60 em 2,5 segundos. 0 a 60 milhas por hora. Quer dizer, um carro extremamente rápido, né? Inclusive, parece que existe um clube de pessoas nos Estados Unidos que usa o Tesla para acampar. Existe agora um cult de se acampar com Tesla, né? Que ele deita o banco, a temperatura fica constante durante a noite, o teto solar abre, você vê as estrelas e tal. Quer dizer, ele foi buscar um segmento de mercado, uma categoria onde ele pode ter 100% de penetração de mercado. Ele não está no mesmo clube da Ford, no mesmo clube da Volkswagen. Então, quer dizer, não adianta essa discussão. É como a Amazon. A discussão era, puxa, será que vender livros? Será que eles vão correr com a Barnes & Noble, com outra? Quer dizer, era o mesmo conceito. Ele está num outro... Ele criou uma categoria de mercado separada. Então, esses 3 princípios, otimização do portfólio, melhorar a dinâmica de portfólio, redução da complexidade e descoberta da granularidade dos segmentos de valor, são, na minha experiência, as 3 ações, as 3 preocupações maiores para se gerar foco, granularidade, singularidade na estratégia da empresa. Então, agora sim, eu queria falar sobre aquela empresa. Ele criou um mercado, né? E não é uma empresa sexy, não é uma empresa tipo Google. Se fala muito de Google, de Apple, de Amazon, mas eu queria mostrar uma empresa um pouquinho diferente. Ela chama Big Ass Fan. Big Ass Fan. Não sei quantos de vocês aqui já ouviram falar, mas eu fiquei tão intrigado que eu fui conhecer essa empresa em Lexington. Então, na realidade, essa empresa criou um mercado. Então, são ventiladores gigantes. Essas pás têm tipo 8 a 12 pés, né? São 3 a 3,5 metros. E são pás que têm aerofólios, parece um Airbus 330 aqui, gigantes. Quer dizer, qual foi a categoria de produto de mercado que esse cara criou? Esse cara criou a categoria de ventiladores HVLS, de alto volume e baixa velocidade. Ele era uma empresa de $2 milhões, em 1999, e de ar-condicionado.
Só que ele tinha um problema, ele visitava as fábricas, ele queria pôr ar-condicionado nas fábricas, mas era muito caro. Quer dizer, não existia justificativa econômica para se ar-condicionar uma fábrica toda, principalmente as fábricas do Midwest, fábricas antigas, cheias de buraco, totalmente inapropriadas. Então, ele falando com as pessoas na linha de produção, as pessoas falavam, olha, faz calor aqui no verão, faz calor e faz frio no inverno, né? O que eu precisaria de um big-ass fan, um baita ventilador. Então a dor do cliente, como o Fernando falou, a empatia com o cliente foi tão grande que ele pôs o nome na empresa de Big Ass Fan. The Big Ass Fan. Então, eu nessa década, nos anos 2000, já andando pelas fábricas por lá, eu entrava e via aquele baita ventilador no teto. Falava, puxa, que Big Ass Fan. Yeah, it's a Big Ass Fan. E todo mundo, Big Ass Fan, Big Ass Fan. Então, ele criou um ventilador para galpões de fábrica, né, para estábulos, para ginásios, para todo tipo de galpão, operação, né, onde se precise de ventilação, de conforto térmico, mas que um ventilador comum não funciona, o ar-condicionado não funciona. Então, é uma categoria nova. Não é só uma questão de inovação, nesse caso. É uma questão de ouvir, de empatia, é uma questão de adaptação de um conceito que já existe, né, com pequenos tweaks, com pequenas modificações. Então, essa empresa ela foi de 99, o fundador é Kerry Smith, era o cara que tinha até 2017, 300 milhões de dólares. Cresce 35% ao ano, né, nesse período, em média. O lucro bruto estimado em 2013 foi de 75 milhões de dólares. Né, uma empresa de 300. Então, onde é que está naqueles princípios? Né? Então, foco e seletividade. Ele tinha 6 modelos de ventilador. 6. Quer dizer, ele não está preocupado em fazer 300 modelos de ventilador, ele está preocupado em fazer 6 bem feitos. Produto simples, empresa simples, 100 pessoas. Climatização, o foco dele, o Creno, é climatização, não ar-condicionado, teto alto, indústria, fitness, ginásios, hangares, fazendas, oficinas, esse tipo de coisa. Né? Com o tempo, ele foi inovando através de associação com outras empresas. Eu vou falar mais à tarde sobre o processo de internacionalização dessa empresa, porque ela cresceu com internacionalização e se juntou com uma empresa na Malásia para adicionar controladores eletrônicos. Então, agora, ele consegue sincronizar o ventilador, o Big Ass Fan, com ar-condicionado. Então, num ginásio de esportes, num fitness, por exemplo, ele tem um ventilador e você tem o ar-condicionado, só que os dois falam. Umidade, temperatura. Ele calibra, então, o deslocamento de ar com a sensação térmica das pessoas que estão usando o ventilador. Né? Então, esse é um exemplo de uma empresa, de um negócio comum. Né? Então, como essa, eu vi várias outras empresas. Quer dizer, eles vão buscar uma granularidade altamente analítica no mercado, e se focam aí. E a inovação nem sempre é uma inovação radical. Não é um Tesla ou um Apple, né? É um ventilador um pouquinho diferente. Né? A inovação vem da dor do cliente. Né? E como o Fernando disse, a empatia é importante, porque nem sempre o cliente fala o que ele quer. Né? O cliente, você tem que ler os sinais, né? O desconforto. Então, por exemplo, muitas empresas têm ouro dentro da sua garantia, mas elas não leem as garantias, elas não interpretam as garantias de produto, as garantias, os problemas de serviço, de uma maneira consistente, de uma maneira analítica. Né? Isso é muito importante. Então, falar um pouquinho agora de como, na minha experiência, se pode chegar a uma granularidade como chegou a Big Ass Fan. Né? Quais são as ferramentas que nós utilizamos? Essas ferramentas fazem parte de um processo que nós conhecemos como 80-20. Alguns de vocês aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar, já participaram do 80-20, sabem como funciona. Né? O nome do processo é 80-20, mas o Pareto não é só a única ferramenta dentro desse processo. Né? Então, falando um pouquinho de otimização do portfólio, claro que o primeiro desafio é encontrar quem são esses clientes que vão pagar mais pela minha proposta de valor. É uma proposta de valor única, ela tem alguma diferenciação, mas eu tenho que encontrar pessoas que dão mais valor. Não adianta eu querer vender para todas as pessoas no mercado, que eu não vou conseguir o mesmo nível de preço, o mesmo nível de valor, como o Fernando mostrou na agulha. Né? Normalmente, o que nós fazemos é trabalhar com a distribuição de Pareto para se entender a distribuição, por exemplo, dos clientes. O mercado, a empresa gira em torno de clientes e produtos ou serviços. Esse é o centro da empresa.
E os dados estão relacionados. Os dados do cliente, os dados do produto estão relacionados. Estão relacionados por vários dados, né? Por questões de margem de contribuição, receita, estão relacionados por custo, estão relacionados de várias formas. Mas o simples fato de se entender a distribuição 80-20 de clientes e produtos já é um grande começo, né? Então, o que nós fazemos é pegar informações que estão dentro do teu sistema, como transações comerciais, 2 anos, por exemplo, as margens de contribuição, e convertermos isso em tabelas de dados que possam ser visualizadas pelo time. Nós colocamos aqui os clientes, né, desde o mais do cliente que maior até o menor, né, em escala decrescente, a mesma coisa para os produtos. E na intersecção dessa grande planilha, nós temos as margens de contribuição, por exemplo. Então, normalmente, a distribuição que eu tenho, sempre que eu faço isso, que eu traço as linhas do 80, né, essas linhas aqui, é uma distribuição desse tipo, onde o núcleo da empresa, 80% do dinheiro da empresa que flui para a linha de baixo, está aqui nesse núcleo. Está aqui nesse... Normalmente, essas áreas aqui são os clientes, né, de suporte, produto suporte, e aqui as áreas residuais. Isso aqui te dá uma fotografia dos 2 últimos anos. Não quer dizer que isso é o futuro, mas isso te ajuda a começar a entender a complexidade dentro da empresa. E, na maioria dos casos, essa geometria é que a gente obtém nos 4 quadrantes. Então, imagine que existe uma geometria parecida para o mercado, só que o mercado é mais eficiente. A área verde do mercado é muito maior. Existem clientes residuais, existem produtos residuais, mas a área verde é muito maior. Os resultados normalmente têm essa forma aí, tá? Então, a área verde é sempre menor. Mas por que isso acontece? Porque, na maioria dos casos, na nossa experiência, é que os esforços da empresa eles são divididos igualmente entre todos os quadrantes da matriz, não apenas enfocadas nos quadrantes 80. Tá? Então, o que significa esforços? Então, pensa, por exemplo, visitas de vendas, né? Os dados do seu CRM. Pensa, por exemplo, em despesas operacionais. Vamos pensar em inventário, por exemplo. Quem tem inventário para a indústria, etc. Né? Como é que você determina a política de inventário? Não é? É baseada em quê? Né? Eu acho que hoje existem... eu fico preocupado, às vezes, quando eu vejo esses sistemas de MRP enormes, né, em que as pessoas perdem a conectividade com o básico do negócio. Né, então, é importante visualizar os dados para a gente entender essa configuração. Né, e, a partir disso, nós tentamos redimensionar esses esforços, né, claro que diminuindo e redistribuindo, né, para que o resultado seja também melhor e melhor distribuído, tá, para que ele tenha uma participação maior aqui na área verde. E várias estratégias para que a gente otimize esse portfólio. Né? Então, essa área verde é uma área super importante, é o foco das atividades. O que eu quero fazer é crescer essa área verde. Eu quero mais clientes aí dentro, eu quero alta granularidade. Né? Esse é o meu mercado primário. Simplificar os processos, eu quero encontrar mais e desenvolver mais clientes nessa área. Eu quero também, naquela área ali, devem existir clientes hoje, que são clientes 20, como eu chamo, e que têm potencial para tornarem-se em clientes 80. Quer dizer, eles são 80 do mercado, por que são clientes 20 meu? Os preços podem ser diferenciados, as condições de entrega. Eu não tenho que estar subsidiando o frete, por exemplo, para clientes suporte, que não são estratégicos. Né? Eu tenho que realmente diferenciar, dar granularidade de serviço e tratamento para esse setor versus este, por exemplo. Né? Aqui, no caso dos produtos de suporte, são aqueles produtos que servem para complementar a linha, mas não necessariamente são produtos de alto volume. Né? Eu tenho que separá-los, eu tenho que pensar como simplificar esses produtos. Né? E aqui, no caso residual, eu tenho que evitar a loucura, eu tenho que gerenciar cada vez mais, filtrar, evitar que produtos de baixo volume para clientes de baixo volume, que não sejam as áreas foco do negócio, as áreas núcleo do negócio, cresçam. Eu tenho que manter essa área pequena. Quer dizer, esse é o gerenciamento, a gestão ativa da complexidade do portfólio. Tá? Então, essa é uma ferramenta, por exemplo, para aquela questão de otimização que nós utilizamos. A segunda questão é a questão da complexidade. Então, veja bem, eu reduzo, eu otimizo o portfólio, eu ganho o portfólio momentum, né? Em seguida, eu vou atuar de maneira direta na complexidade. Por quê? Porque a complexidade entra nos processos, ela através do crescimento. A primeira ação que os gestores tomam normalmente é
ações de melhoria de processo. Então, Lean, Six Sigma são válidos, né? Eles melhoram o potencial de criação de valor da empresa. Mas, ao mesmo tempo, existe um teto de valor que é criado ao longo do tempo pela complexidade. A única maneira de se quebrar esse teto de valor é combater a complexidade de maneira deliberada. É aquilo que eu chamo de causar a simplicidade dentro da empresa. É como que quase... algumas empresas já fazem isso. É como se você tivesse um Chief Simplifier Office dentro da empresa. O CSO. E é uma missão. O que faz esse Chief Simplifier Office? Como é que eu posso, então, reduzir a complexidade de maneira deliberada, né, de forma causativa? Então, esse é o círculo vicioso que eu observei nas empresas ao longo dos anos, né? A complexidade, então, ela começa aqui, né? Começa com a proliferação no portfólio. Esse é o cerne da empresa. Clientes e produtos, clientes e serviços. Esse é o cerne. Ela começa aqui e começa a se propagar. Então, desafios operacionais. Então, o cliente tem desafios de PPM 0, ou tem desafios de entrega, né? Processos ineficientes, né? Processos fiscais, processos... questão de mitose estrutural, né? A empresa muda, novos gestores, né? Até a perda de foco nos segmentos de alto valor. Isso vai acontecendo ao longo do tempo e faz com que a empresa navegue nos famosos oceanos vermelhos, né? E também existem outros fatores externos. Todos conhecem, por exemplo, questões de compliance, situações de clientes que demandam certas mudanças, mudanças no mercado, etc., né? Então, existem fatores externos. Então, a questão do produto, um minuto para me deter aqui, é a seguinte. Quando você tem um portfólio simples, quando a cauda aqui, a curva de Pareto, né, de produtos, né, em relação à porcentagem das vendas, quando essa cauda é muito longa, imagina como a Amazon. Quando você compra um conector para o seu computador que não é de alto volume, não é a Amazon que tem no seu inventário. Ela vai contratar um fornecedor e o fornecedor embarca aquele produto em nome da Amazon para a sua casa. Quer dizer, ela administra a complexidade nessa parte da curva. Ela faz isso porque, se você não administra aqui, o que acontece com o custo da complexidade... Isso, pessoal, isso é uma coisa conhecida já. Tanto é que os sistemas de contabilidade ABC já utilizam número de peças, por exemplo, como um fator proxy do custo da complexidade da empresa, né? Quando você tem uma curva desse tipo, poucos produtos, realmente o custo da complexidade ele não é muito alto, mas chega aqui ele fica exponencial, tá? Então, qualquer adição de novo produto, qualquer adição de novo cliente, quer dizer, você tem um incremento, um delta altíssimo no custo da complexidade. Então, é importante gerenciar essa parte da curva, né? Da mesma forma como a Amazon gerencia, por exemplo. Então, como é que eu vou atacar essa complexidade? Então, eu disse que, primeiro, é a questão da dinâmica de portfólio, né? A questão de melhorar essa otimização do portfólio. Então, essa parte ela já ajuda, quer dizer, ela é uma ação. Então, por exemplo, você toma ações ali no teu portfólio de aumentar preços aonde você tem custo de complexidade. Você está fazendo um serviço para o cliente em fornecer alguns produtos, né? Por que não precificar de maneira adequada, né? Separar, por exemplo, a parte de alto volume e de baixo volume, né? Então, existem várias técnicas de otimizar, como eu falei. Agora, a questão da proliferação do portfólio também precisa de um aspecto multidisciplinar, de áreas, por exemplo, como engenharia, marketing. Então, um exemplo que eu vou dar aqui da Scania, por exemplo, né? Acho que todos conhecem. A Scania tem uma arquitetura de produto modular, né? A Scania ela tem, por exemplo, o mesmo chassi para vários tipos de motores, para vários tipos de transmissão. Quer dizer, ela tem uma arquitetura modular que permite você fazer um tipo de Lego, né? Então, a redução da oferta, né, do número de produtos, do número de peças, a arquitetura modular, a consolidação de peças, tudo isso ajuda, né? Questões operacionais, como, por exemplo, simplificação da cadeia produtiva, né? Separação é importante. A separação ela ajuda na redução da complexidade, tá? Então, por exemplo, linhas de alto volume separadas de baixo volume, não é? A outra coisa, por exemplo, a terceirização, né? Como o Fernando mostrou naquele gráfico do Canvas, né? É importante. Processos ineficientes, né? Um dos grandes processos ineficientes na indústria aqui são os processos de contabilidade de custo. Tem aqui o meu amigo Pepato, que nós trabalhamos juntos nisso, sofremos um pouco, né?
Esse sistema convencional de absorção, né, o que ele faz? Ele faz com que as empresas acabem produzindo mais apenas para baixar o custo da peça. Porque se eles não produzem mais em um determinado momento, não é, o custo sobe, existe falta de absorção. O problema é que esse custo ele não desaparece, ele é colocado no inventário da empresa, tá certo? Então, quando o mercado cai e você vai tirar aquele produto do inventário, aquele custo aparece. Então, a falta de absorção ela é um problema e que ela tem que ser lidada no mês, no dia em que ela acontece. Tanto é que a maioria das empresas que simplificam esses processos de contabilidade de custo, o que elas fazem? Elas só levam em conta o custo, a margem de contribuição da peça ou do serviço, só o custo variável. O custo do período, os custos indiretos, eles são colocados direto no income statement, no P&L, no demonstrativo de resultados, a cada mês, para que eles se tornem evidentes. Eles não estão escondidos no inventário. Esse é um exemplo de um processo que pode ser simplificado, por exemplo, e muitos outros, né? A questão da mitose estrutural, os hábitos de gestão, é aquilo também que o Fernando falou sobre ambidestria, é a questão de descentralização, né? Business units. Quanto mais descentralizada a empresa, quanto mais foco em unidades de negócio, menos problemas de complexidade na questão de gestão. E, finalmente, a questão da segmentação e da inovação, né? Isso é importante para o mercado 80. Então, quer dizer, tratar da otimização do portfólio e atacar os vetores de complexidade um a um tem sido muito importante para essas empresas. E na questão dos encontrar segmentos de valor, na gestão analítica, cada dia mais as pessoas utilizam essa análise de Pareto, né? Então, uma informação que eu tenho é que já existem vários tipos de análises de Pareto no mercado. Então, a inteligência artificial, a Big Data, existem pelo menos 3 tipos, né? Eles chamam de Smart Pareto, são aqueles sistemas hoje de gestão que já encontram 80-20 automaticamente e já fazem os relatórios, as classificações diretos de acordo com 80-20. Existem os Super Pareto, eles estão indo atrás não mais só do 80-20, né? Porque, na realidade, a soma não importa, né? Mas estão indo atrás do 1-15, certo? Do 5-50, do 2,70, quer dizer, estão indo atrás de todo o desequilíbrio. E existe ainda o suprapareto, que é a coleção de matrizes de visualização de dados desse tipo, como eu mostrei. Igual produtos e clientes, você tem fornecedores e clientes, fornecedores e produtos. Então, o que eles estão definindo o termo KPI? KPI não é mais Key Performance Indicators, mas são mais Key Pareto Information, né? Então, esse é... Aqui eu vou mudar e eu gosto, porque realmente o KPI é um número estático, é um número ultrapassado, quer dizer, é importante ter essa ideia o tempo inteiro de como é que esse portfólio se comporta dentro dessa questão do Pareto, né? Então, no núcleo da empresa, você tem aqui o negócio mais importante. Quase que você tivesse que separar, fosse uma empresa separada, um business unit separado, né? E, dentro desse negócio de suporte, existem hipóteses de segmentação. Quer dizer, a analítica te permite fazer, rodar várias comparações, né, dessas matrizes e chegar às análises de cluster, né, determinar quais são os segmentos possíveis, validar esses segmentos no mercado e criar novos segmentos de alto valor. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que encontrar um novo segmento de alto valor requer gestão analítica. Quer dizer, a analítica está em todas essas etapas do negócio. E hoje, nos Estados Unidos, por exemplo, é difícil encontrar empresas de vários tamanhos que não usem a gestão analítica no dia a dia dos negócios, né? E não vai ser uma grande empresa de software não vou citar nomes, que desenvolve um relatório que vai te dar... Não, o que vai fazer é com que os executivos, os gerentes, as pessoas responsáveis pela administração da empresa, elas têm que se debruçar sobre essas matrizes, sobre a visualização de dados e encontrar padrões, tendências, usando a metodologia 80-20 para não se perder nos dados, né? Então, não existe pacote, não existe nada enlatado para a questão de gestão analítica. Tem que ser trabalhada. Os dados estão lá, né? Os melhores dados são aqueles que são usados, né? Então, é importante. E aqui, eu queria dizer, por exemplo, uma vez que você determinou qual é o teu nicho de mercado, qual que é a tua granularidade, o importante, então, é ajustar essa proposta de valor, né, para aquele segmento de alto valor. Foi o que fez a Big Ass Fan, né? A Big Ass Fan encontrou um nicho e ajustou
a sua proposta de valor. E não só o produto, como o Fernando mostrou. É importante também se ajustar ao modelo de negócios, né? O modelo de negócios dele é totalmente diferente daquelas empresas que vendem ventiladores, né? Finalmente, eu queria falar um pouquinho sobre a questão da inovação dentro dessa proposta de valor, né? Então, como a gente brinca aqui, quer dizer, a inovação ela tem que ter dois aspectos básicos, tá? O primeiro aspecto básico, ela tem que ser enfocada no núcleo do teu negócio. Ela tem que ser enfocada aqui, né? Nessa parte do negócio. E tem que ser enfocada na questão da dor do cliente ou na questão do trabalho a ser executado pelo cliente. Ou, como falo na minha terra natal, na dor ou no amor, né? Em Botucatu. Mas essa é a questão básica, né? Como é que eu vou criar inovação relevante para o meu segmento? Então, hoje a gente vive num mundo, como o Fernando disse, de incertezas, né? De muita informação aleatória. Então, o mais importante é se enfocar nos dados, se enfocar naquela região, núcleo do teu negócio, né? E ter um processo de pipeline dentro da empresa onde constantemente se está revendo os problemas, as dores, as informações dos trabalhos a serem feitos do cliente, né? E validando no mercado e criando soluções, né, para isso. Então, por exemplo, a maioria das empresas que eu considero de alta performance, que eu trabalhei, elas têm um pipeline de ideias. E a cada mês se reúne um grupo multidisciplinar para estudar essas ideias, né? E nem todas são produtos. Muitas das inovações saem, modelos de negócio, entrega, etc., né? E eles utilizam ferramentas de trabalho em grupo para inovação. Então, por exemplo, tem ferramentas super interessantes, né? Tem uma agora que chama Painstorming. Não é mais brainstorming. Ela é especializada para trabalhar apenas com os pontos de dor, né? Então, quer dizer, é importante se conhecer algumas dessas ferramentas únicas. Então, uma outra ferramenta muito usada hoje na indústria é o TRIZ. Eu não sei quantos de vocês conhecem o TRIZ. O TRIZ é uma ferramenta que foi inventada na Rússia. E o maior usuário do TRIZ é a Samsung. Então, vocês podem ver, puxa, por que a Samsung vai tão bem? Ela é tão inovadora quanto a Apple? Não é tão inovadora quanto a Apple, mas ela é muito mais rápida no processo de inovação do que a Apple, porque ela usa o TRIZ. O TRIZ é um processo que fala assim, olha, tudo o que você quer inventar já foi inventado se você generalizar o problema. Então, ele parte de uma solução, de um problema específico, ele generaliza aquele problema, acha uma solução genérica e desce por uma solução específica. Quer dizer, esse é o TRIZ, né? Então, são exemplos de ferramentas que devem ser usadas, né? É um exemplo de uma outra empresa, essa empresa que eu tive a oportunidade de aplicar esse processo, foi bastante bem-sucedida, é a Webwheel, nos Estados Unidos, é uma empresa que fabrica tambores de freio. Tambores de freio são peças fundidas, grandes, né? Commodities, né? Até pouco tempo atrás, antes da Web lançar essas peças, elas eram todas iguais. Não existia uma peça dedicada ao mercado de ônibus, ou uma peça dedicada ao mercado de caminhões estradeiros ou caminhões de entrega, todas eram iguais, né? O que a Web fez foi participar, ter empatia com os mecânicos das garagens, né, das oficinas de empresas de ônibus, entender, puxa, como é que o teu tambor gasta de forma diferente do tambor de uma empresa de um caminhão estradeiro, né? Quer dizer, e chegou olhando a dor do cliente, ela desenvolveu várias soluções, né? E, ao mesmo tempo, reduziu a complexidade. Se vocês olharem, isso aqui é bastante impressionante, essa empresa tinha 261 clientes diretos, ela passou a ter 53 clientes diretos. 10 desses clientes, 80% das vendas dela. Em termos de número de peças de SKUs, eles tinham 4.700 peças, reduziram para 832 peças, sendo que 29 peças são peças de alto volume, 80. As 29 peças, elas estão numa linha de alta velocidade, super lean, né? Ninguém toca nesses produtos, né? Então, a expectativa é de, puxa vida, eu perdi tanto cliente, perdi tanta peça, acabou a empresa, né? Não, a empresa dobrou de faturamento e melhorou de lucratividade de uma maneira absurda em questão de poucos anos. Quer dizer, o enfoque, a complexidade é custo que está dentro da empresa. A gente só não mede, os sistemas de contabilidade não conseguem detectar o custo da complexidade, mas ele é refletido em uma série de coisas, como, por exemplo, o número de peças, né? Então, uma das coisas que essa empresa fez foi criar
business units, né? Então criou uma unidade de negócio focada no negócio de reposição, depois segmentou o negócio de reposição de novo, o negócio de montadoras, o negócio de pesados, que nem no caso de serviço pesado. Quer dizer, ela foi segmentando como uma ameba. Cada vez que ela achava uma dorzinha nova do cliente, ela olhava, fazia aquela análise de clusters e determinava se existia o caso para uma segmentação nova, né? E não preciso dizer, né? Essa empresa, 4 anos, dobrou o faturamento, vendas crescendo em 4 anos. Isso é um produto commodity, o chinês já tinha invadido. Quer dizer, eu procurei trazer alguns exemplos down to earth, né? Coisas que não são tão sexys, mas são exemplos de como a granularidade e o foco podem ser exercidas, né? Então, aqui, para terminar, só apenas eu queria mostrar uma coisa que aquilo que o Fernando falou, existem vários tipos de inovação, não é só o produto, né? Existe um instituto, Dublin, né, que lista então, os 10 tipos de inovação, né? Então, ele classifica em processo, oferta, entrega, financeiro, né? E existe já dados comprovados das empresas que inovam em mais de um tipo de inovação, elas têm uma performance muito superior no mercado. Então, aqui o SP500, de 1 a 2 tipos, 34 companhias, 59 e 45 companhias. Aqui são 5 tipos de inovação, 3 a 4, 1 a 2. Né? Então, isso não é teoria. Quer dizer, isso comprovado é que a inovação em várias direções, né? Mas ela só pode vir quando ela é focada, relevante, quando ela está focada na dor do cliente, né? Quer dizer, essa é a experiência principal. Então, qual é o so what, né, disso aqui? Primeiro, o crescimento ele exige que você atue nas 3 frentes, claro. É preciso atuar no market share, é preciso atuar em M&A, mas é preciso atuar na dinâmica de portfólio. A dinâmica de portfólio ela não é bem conhecida e não se atua muito bem nela, não se conhecem as ferramentas, né? Outro aspecto é a questão, ele exige harmonia com essas leis vitais, né? Então, 80-20, as empresas precisam incorporar isso. Não basta você ter black belts de Six Sigma. Você tem que ter black belt de 80-20, de Pareto, de analítica, gestão analítica. Quem na sua empresa conhece gestão analítica? É o cara de IT? É o cara de finanças? Quem é o guru de analítica da empresa hoje, né? A questão da simplicidade. A simplicidade ela é um departamento, ela é uma função, ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser tirada de dentro da empresa. Ela entra e não sai mais se você não tira. Ela fica lá. Entendeu? A questão da granularidade, né? E a inovação relevante. Inovação nos 80, quer dizer, esse é o foco, né? E o último ponto é, de novo, eu quero enfatizar bastante essa questão da dinâmica do portfólio. Quando se fala em crescimento enxuto, né? Então, o futuro, acho que do crescimento aqui no Brasil, no próximo ciclo que vem, com certeza, eu acho que não está na conquista de market share do concorrente, né? Não está só em M&A, sim, M&A também, mas principalmente na questão da internacionalização com foco, com um grau de singularidade único, né? Que só a gestão analítica proporciona. Tá? Então, espero que tenha sido útil. Realmente eu quis completar a apresentação do Fernando com algumas informações mais vamos dizer, diretas sobre como trabalhar esse aspecto, né? Acho que a gente abriria para perguntas, dúvidas, reclamações. Da produtividade do trabalhador brasileiro em relação ao americano. Eu não tenho estudado muito isso. Você tem qual é o core desse gap de 30 e 35%. 30 e 35%. Excelente. Eu acho que o que eu tenho visto, né, e os estudos são do World Economic Forum, quer dizer, eu acho que eles se baseiam muito no GDP dos países, né, em relação aos inputs de salário, quer dizer, é um cálculo básico. Mas eu tenho comparado entre entidades brasileiras e americanas ou europeias, né, claro que o que acontece é que existe um descolamento entre performance na produção e reconhecimento e mérito. Quer dizer, não é bem
ainda é um ambiente mais antigo com relação a sindicatos, quer dizer, está mudando agora, eu acho que vai melhorar, né? Mas eu acho que o principal, o que, por exemplo, a WebWheel, quando ela tinha 4.700 produtos, ela tinha por volta de 700 pessoas, né? Essa empresa hoje tem menos de 200 pessoas. Então, o que fez a produtividade? A automação desses 29 produtos naquela linha de produção, ninguém toca esses 29 produtos, é 80 da empresa. Pensa bem, quer dizer, aqueles 29, dia e noite, ligou a chave e eles estão gerando 80% do faturamento da empresa. Essa automação é fundamental. Então, quer dizer, a redução para o 210, quer dizer, é um gap muito grande de produtividade em relação a... Agora, tem um lado nefasto disso, que nos Estados Unidos hoje já chegou à conclusão que o problema do desemprego, né, não é causado mais pela falta de indústria, mas é automação. Todo mundo só fala em automação, só fala em 80-20. Vai voltar. Então, é assim, quer dizer, nós precisamos achar novos nichos, né, novos creneaux aí para esse pessoal trabalhar. Agora, eu não vejo outra alternativa, né? Não sei se merece responder a tua pergunta. Saindo um pouco da indústria, indo um pouco por varejo. E a análise 80-20 no Brasil, no meu modo de ver, fica um pouco complexo, porque analisando e fazendo várias análises para tentar entender o comportamento, buscar padrões, no Brasil, onde a gente está presente em 17 estados, fica uma coisa meio insólita e desumana tentar buscar um padrão, porque a gente já tentou e não cresce no Nordeste, cai no Sul. Então, queria saber de você se existe alguma coisa ou algum estudo para que você faça uma análise do varejo e um mercado commodity, que é pneus, um mercado que é automotivo, você tem as lojas e você tem que atender. Eu entendo muito bem que a gente tem que criar um diferencial, o Fernando falou muito bem, você tem que descolar o que é a percepção de valor de uma loja, mas a minha pergunta é necessário fazer uma análise regionalizada? Você parte do 80-20 no geral e tenta buscar um padrão, e se não conseguir, tem que ser regionalizado? Eu tenho feito muito 80-20 em dealers, né, distribuidores americanos, eu tenho alguns clientes nessa área, né? Então, assim, o problema principal da distribuição é o return on equity, né? Quer dizer, você está investindo em inventário. O teu esforço é dólar que está colocado no inventário, né? E normalmente, dependendo do tipo de produto, eu acho que em pneus é assim, né? Se você não tem o produto na prateleira, você não vende, quer dizer, vai para o outro. Eu acho assim, até hoje, quer dizer, as empresas têm tentado baixar preço para aumentar o volume. Esse tem sido a técnica comum. Eu acho assim, o que eu vejo as empresas fazendo hoje mais bem-sucedidas nos Estados Unidos são aquelas empresas que diferenciam o core, né, o núcleo do negócio, os clientes núcleo, dos clientes que não são core. Quer dizer, agora, isso tem que começar com a parte analítica, mas aí tem que usar o certo insight do gestor para dizer, olha, esse cliente aqui que está no amarelo, eu quero trazer para o verde, né? Fazer essa. Então, o que acontece é diferenciar o tratamento que você dá do amarelo para o verde. É separar, por exemplo, a questão de preço, frete. Quer dizer, realmente a questão do verde é o que o Fernando fala, é separação das agulhas. Entendeu? O verde é Direct Material Optimization, é reduzir custo de processo, é melhor atendimento do cliente, custo de produto. Agora, na parte amarela, eu acho que você tem que buscar ser remunerada pela complexidade que você trabalha. Então, a tua pergunta, assim, trata de maneira isolada, quer dizer, cada mercado é um mercado. Os mercados são diferentes. Então, por exemplo, no mercado americano, na Califórnia, um dealer de caminhões, ele tem um mercado totalmente diferente do que a mesma marca em Chicago, na região de Illinois, por exemplo. E você tem, então, que usar aquela plataforma do mercado para poder determinar o nível de esforço, né? Mas o problema principal é ROI. Eu acho que as empresas de distribuição ainda não acordaram para o fato de que elas têm que diferenciar serviço e elas têm que gerenciar a base de clientes de uma maneira muito mais ativa do que eles fazem hoje, Maurício, a minha visão, não sei se... Bem, minha reflexão é basicamente sobre crescimento
porque se focou muito em crescimento. E aí a minha reflexão é sobre se às vezes a gente não deve não crescer, quer dizer, não crescer quantitativamente, mas crescer qualitativamente, e sempre crescer de forma sustentável, como o momento que a gente está vivendo, que a gente melhora a qualidade pensando numa mudança de crise aí para frente, né? Então, é uma reflexão. E outra também é com relação ao Brasil e o mundo até, que eu acho que a maioria dos negócios são pequenos e não crescem. Então, a gente vê aí que esses inúmeros negócios, tudo de beleza, e etc., aí, bares, etc., não crescem e são negócios de sobrevivência. Eu acho que a visão aí de vocês é muito uma visão de mercado competitivo até globalmente, né? Então, é isso aí. E com relação à colocação que o Fernando fez sobre o jovem, né, que o jovem tem aquela visão de sonhar e está muito, né, comprometido com isso, eu acho que concordo que o jovem tem esse sonho de melhor qualidade de vida, melhor mundo, etc. Mas eu acho que existe uma crise de processo para o propósito. Eu acho que o jovem está vivendo uma crise de processo. A gente está vendo inúmeros jovens com crise até de onde morar, onde desenvolver suas atividades, se aqui ou no mundo. E isso acho que cria uma crise grave de processo. Eu só queria fazer um comentário sobre o crescimento. O único problema com o crescimento é que, como eu falei, a complexidade ela vem sozinha. Ela entra. E o crescimento, mesmo que você não cresça, a complexidade vai estar lá. Muitas empresas tentam trabalhar na qualidade, como eu falei, em questões de Lean, Six Sigma, mas eu ficava muito frustrado. Eu sou engenheiro de produção, andei em muitas fábricas no mundo. Quer dizer, eu nunca vi o Lean sair do chão de fábrica para o escritório. Eu nunca vi o Lean sair do chão de fábrica para o portfólio da empresa. Quer dizer, existe um problema. Nem todo mundo é Toyota. Quer dizer, eu acho que as empresas precisam começar a entender que existem certos processos que desamarram as empresas, que têm que ser trabalhados de maneira objetiva. Mesmo que você não cresça, tem que se trabalhar na complexidade. Eu acho que a única maneira de conseguir se sustentar em 2 ciclos, como eles mostraram no começo aqui, sem comprar. Eu acho que, no final das contas, o crescimento é importante para todo mundo, a menos que você tenha uma maneira de eliminar a complexidade sistematicamente bastante agressiva, né? Pedro, só para complementar, para ficar mais direta a resposta, já conversamos sobre isso em algum momento, tá? Mas como é difícil justificar para as empresas, já que elas dimensionam que os materiais representam 80% dos custos e 20% são as despesas indiretas. Aí como é que eu ajudo a tentar detectar, identificar, né, o custo da complexidade e que indicadores eu uso para isso? Ok, SKU é um, mas como é que eu valoro isso? Porque ele só pensa em materiais. Tem dois approaches, né? Eu já sofri muito com isso. Um approach é aquele approach onde você calcula o custo teórico da peça, vamos dizer assim, né? Você calcula o custo teórico do serviço e você compara com o custo real. Esse é o... A complexidade está embutida aí no meio. Esse é o approach, a Ford usa esse approach, etc. Mas o que eu gosto de fazer e que eu acho que tem dado cada vez mais certo, e talvez funcione um pouco melhor nas áreas de produção do que nas áreas de serviços, ou até mesmo também nas áreas de distribuição de serviço, é esse custo do período, isolar o custo variável puro do serviço, né, daquele custo do período. Então, por exemplo, eu fabrico lâmpadas, né? Então eu tenho o custo direto variável da lâmpada, né, todo mês entrando, mas eu tenho uma série de custos indiretos que entram na produção, que são alocados. O pessoal de contabilidade é bastante criativo para fazer alocações, né? Então, quer dizer, o que eu faço normalmente é separar esses custos do período indiretos, né, e dividir ele pelo número de peças produzidas. Então, o custo do período dividido te dá um belo indicador. É uma maneira, é impressionante como a gente tem custos indiretos que a gente... E eu não estou falando de escritório, de SG&A, isso aí que todo mundo consegue ver, né? Tem uma pessoa a mais, nós estamos com excesso de gente, etc. Mas o que faz ou o que não faz acontecer na empresa são os custos diretos, são os custos produtivos. Eu acho que essa é a área de enfoque para se calcular o custo da complexidade, o custo do período. Muito obrigado pela sua explicação, muito boa. Minha dúvida é o seguinte, né? No momento que você faz uma análise de Pareto, seja de produtos, seja de clientes, você chega à conclusão daqueles que são os mais relevantes, né? E aí tem um desafio de implementação disso, caso haja necessidade, e haverá, de cortar clientes ou produtos, né?
Eu queria que vocês contassem um pouco para nós, na sua experiência, como é que funciona melhor, quais são os principais desafios que a liderança da empresa ela encontra ao tomar essa decisão e o que funciona melhor para isso funcionar? É excelente pergunta. Para isso ser implementado, na verdade. É excelente pergunta. As maiores empresas que utilizam esses sistemas nos Estados Unidos sofrem com essas mesmas situações, né? Então, por exemplo, o meu processo eu gosto de fazer é tornar esses dados muito visíveis. Aquela matriz, nós chegamos a colocar essas matrizes na parede da empresa para que as pessoas olhem. Então, o primeiro passo disso é criar insight, né, através da visualização de dados. Então, quanto mais pessoas que estão envolvidas no negócio visualizarem o problema, porque eu consigo mostrar, olha, o valor econômico está aqui, isso tudo aqui é perda, né? As pessoas se engajam. Agora, essa questão de despedir o cliente ou cancelar produto, isso realmente é muito ligado ao tipo de negócio que a pessoa está. Então, por exemplo, no caso dos produtos, a minha experiência principal e de clientes é que, mesmo aumentando o preço significativamente do lado residual, que eu já considerei residual, os clientes continuam comprando. Continuam comprando e a margem da empresa sobe nos primeiros 6 meses. Então, eu normalmente falo, olha, eu podia aqui fazer um contrato como chama, de participação nos lucros, mas eu sei que vai subir o lucro. Quer dizer, por quê? Os clientes reconhecem o valor que você está prestando à complexidade. Eles só não vão te dizer isso. Eles estão comprando o residual de você porque eles sabem que você é confiável, que tem na prateleira. Então, é preciso atuar nesse setor sem medo. Claro que né, alguns clientes têm que ser desenvolvidos, você não pode, e outros podem ser recanalizados para outros clientes. Depende muito do negócio, mas é uma pergunta fundamental para... Olha, se não tiver suporte top-down como tudo, não vai. Agora, o business unit é que tem que comprar o 80/20 e tem que trabalhar em cima disso, totalmente. O business unit tem que estar... Eu estou recebendo o aviso de que o time está alto, mas fico à disposição aqui. Obrigado, pessoal.